E para analisar os destaques do dia está, como sempre, às terças-feiras, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, bom dia. Começando por esta questão dos ratings, acaba por ser um pouco, não sei se feliz ou infelizmente, recorrente, mas a verdade é que com mais corte ou menos corte, se não houver uma solução compacta e em uníssono por parte dos líderes europeus, os ratings nesta altura, e para tentar inverter esta situação, acabam por ser insignificantes, ou não? Sim, de facto. Temos agora também visto uma posição das agências de rating que é já normal nos últimos 12, 24 meses, uma posição de destaque. Parece que agora se colocam também como algumas entidades de lobby ou de pressão para que algo aconteça. Não vejo isso como negativo, porque se de antes algumas notícias eram tomadas, alguns downgrades eram tomados como surpresa, agora penso que estão a fazer o contrário, estão à cabeça a avisar que se algo não acontecer de positivo, que de facto esses downgrades irão acontecer. E o que vemos basicamente na prática, tirando as agências de rating, é que realmente existe algum fundamento naquilo que eles dizem, porque as medidas que temos vindo agora a falar e que têm sido anunciadas não resolvem de todo, nem tiram o risco imediato, a pressão imediata dos mercados em relação às dívidas, nem há uma posição conciliadora para tentar chegarmos a uma solução. Aqui também entra aqui uma questão mais técnica, que em relação às agências que estão sempre a falar dos downgrades, que é algo que muitas vezes puramente tecnicamente, não é correto, porque estão sempre a falar dos ratings de longo prazo quando têm preocupações de curto prazo. Mas, de qualquer forma, isto é apenas um aspecto técnico que já se tornou habitual recentemente e isso também cria alguma volatilidade. E é daí que vêm algumas críticas mais fundamentadas e sólidas à posição das agências, que é exatamente a volatilidade dos ratings de médio e longo prazo. Mas de facto o que está a passar é que as agências estão só basicamente a anunciar um futuro próximo, porque também vemos que nada acontece, não é? Olhando, por exemplo, para esta cimeira da última semana e pegando num dos responsáveis por uma das agências de rating, a S&P 500, dizia que terá que ocorrer algo mais sério ou um choque maior, penso que foi esta a expressão utilizada, para que os líderes europeus possam, de alguma forma, e passo a expressão, acordar para a realidade. Mas a verdade é que temos assistido a um agravamento da situação no último ano e mesmo assim não tem pelo menos em termos concretos e objetivos, não tem suscitado qualquer tipo de medida concreta por parte dos líderes europeus. Quer dizer, temos vindo a ver uma série Parece que é preciso realmente um choque sério, e quando dizemos um choque sério é o quê? Mais um país a precisar de ajuda externa? O fim do euro? Potencialmente. O problema que se coloca é que esta situação de se tentar arrastar uma potencial solução, agora também podemos dizer que não há uma solução, não há uma solução A, B ou C e que por simplesmente não se está a tomar medidas para chegar lá. Há algumas potenciais soluções, com os seus riscos também, e essencialmente pela falta de confiança que existe entre países membros, tal não é viável, ou os países mais fortes, normalmente estamos a falar em concreto da Alemanha, para não falar também da França, que têm grandes reticências em relação a tomar essas medidas, porque os coloca também em xeque no futuro. O presente, eles têm a perfeita noção que é problemática, que os vai afetar, a situação extrema também os vai afetar, mas que o médio e longo prazo para eles é mais favorável do que estarem já a empenharem-se numa situação complicada quando não há confiança em certos Estados-membros. Nós temos que ver que esta crise, desde 2008, tornou-se essencialmente uma crise de confiança. Confiança entre investidores, falta de confiança, perdão, entre investidores, entre bancos e entre países também da própria União Europeia. E isso, pura e simplesmente, não ajuda este tipo de situação. E as agências de rating, o que estão a dizer, nesse caso, esse analista da S&P, é, por simplesmente, parece que para serem tomadas decisões mais firmes ou que sejam algum tipo de pré-solução, o que eu diria, provavelmente o que os mercados ou que quem está
nas agências ou nesse tipo de função, seria alguma solução mais à semelhança do que se viu nos Estados Unidos, a nível de intervenções do Banco Central, etc. E que por isso simplesmente não se vê. Não se vê. Parece que as agências de rating deveriam... Os avisos têm sido imensos e têm sido quase diariamente nas últimas semanas, mas parece que as agências de rating poderiam ter outro papel mais... uma espécie de consciência mais forte para alertar estes líderes europeus que continuam sem soluções. Não Ou é parece, insignificante? Não parece, quer dizer, temos de ter a entender que o que é uma agência de rating, estamos a falar de uma entidade privada com poderes agora nos mercados que se notam ou que são pelo menos mais públicos. Eu diria talvez que certos desses poderes são inflacionados, que não são assim tão fortes quanto isso, porque por isso simplesmente estaríamos a dizer que os investidores, ou que a maior parte dos investidores não pensaria pela própria cabeça. Não tem que ser, portanto, uma espécie de conselheiro, uma agência de rating? Não vejo que não. A dimensão que elas tomaram dá-lhes uma importância muitas vezes a esse tipo de interpretação. Mas temos que ver que as agências de rating seguem metodologias. Para os ratings terem algum tipo de standardização ou algo semelhante para que se possa comparar ratings, etc., eles não fazem uma análise económica nem a nível de aconselhamento futuro, etc. Muitas vezes poderá-se dizer que as medidas que eles falam ou recomendam não são potencialmente as mais corretas. O que estamos a falar é que eles têm, para poderem dar ratings, têm a metodologia deles e seguem esse tipo de terminologia. E não vejo que seja que sejam tomados como receitas ou como as medidas corretas que terão de ser tomadas. Por isso, desse ponto de vista, não. Deverão ser, pura e simplesmente, vistas como sinais de aviso para potenciais riscos futuros. E, pura e simplesmente isso. Uma última questão, João. E como trabalhaste na City Londrina, parece que esta posição de David Cameron preocupa mesmo o coração financeiro do Reino Unido. Temos que ver o coração financeiro. A City, basicamente, estamos a falar de um centro financeiro com grande músculo e que, por isso, simplesmente, não é um centro financeiro britânico. Essa é que é a questão. É um centro financeiro mundial com preocupações internacionais e, por isso, simplesmente, a preocupação dos responsáveis e de quem tem responsabilidades e pelos bancos e pelos hedge funds, pensões de fundos, seguradoras, etc., etc. A preocupação é que se tornem o mais despercebidos, que não haja este tipo de complicações. Risco político é algo que não lhes interessa e que estejam numa posição neutra que lhes permita terem acesso ao mercado internacional e à Europa em concreto pela proximidade geográfica. Este tipo de situações vão, obviamente, criar stress e preocupações. Não acredito que tenham já qualquer tipo de repercussão nos negócios, no curto prazo. Estamos a falar de uma parte dessas instituições são internacionais, não são até britânicas, mas é óbvio que lhes levantem imediatamente sinais de preocupação e daí esse tipo de comentários. Muito obrigado, João, pela tua análise. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.